Caríssimos amigos, salve Maria. Estamos aqui para dar hoje sequência às nossas exposições sobre os novíssimos do homem. Os novíssimos são aquelas coisas que acontecem no fim da vida do homem. Morte, juízo, inferno ou paraíso. E a Sagrada Escritura diz: pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. E dentro dos novíssimos, que são todos muito graves, muito importantes, aquele que incute mais horror é o inferno, que é o mais agressivo, é o que impõe mais pavor à pessoa. Por quê? Imagina que a pessoa soubesse que, tendo sido sequestrada, ela iria ser lançada num forno de siderúrgica. Imagina a aflição na qual ela ficaria, porque dá a impressão clara de uma tal violência contra o ser dela que ela quase se desespera com toda facilidade. Pois bem, o inferno é muito pior do que um forno de siderúrgica. Mas antes de chegar a tratar dele, que nós vamos pegar o catecismo da doutrina católica, eu vou fazer algum comentário da linha do que o Dr. Plínio nos disse. O pecado hoje mais grave, mais comum que se comete, não é o assassinato, não é a impureza, não é o roubo, não é o pecado mais grave que se comete. Não digo em valores absolutos, mas enquanto uma gravidade que ofende muito especialmente a Deus, é a colossal indiferença com relação a Deus. Hoje os pecados são cometidos abertamente na frente de todo mundo. E uma imensa indiferença, ou quase diria, uma quase total indiferença tomou parte das pessoas. Vejam agora, nós estamos saindo de uma pandemia. Estamos saindo, ninguém sabe qual é o futuro, mas enfim, em princípio está se diminuindo a pandemia do coronavírus. Contudo, muita gente se assustou com o coronavírus. Praticamente a totalidade das pessoas aderiu às máscaras. Tudo isso é por medo de morrer. Medo de morrer, medo de morrer, medo de morrer. No entanto, essas pessoas são indiferentes aos pecados que se cometem. E elas que deviam temer a condenação ao inferno pelos pecados que cometem, elas são indiferentes. E isto agrava, ao invés de atenuar, agrava o pecado delas. Por quê? Porque todos nós temos obrigação de nos interessar pelos nossos novíssimos. Se Deus deu ao homem a inteligência, foi para que o homem compreendesse que as coisas mais sérias que existem, ele deve considerar as coisas mais sérias que existem como sendo as mais sérias. E, no entanto, o homem se atribui uma importância por onde ele é o ponto central de tudo. Ele vive para ele mesmo, ele só pensa nele, ele quer viver ao máximo, ele pouco está somando se está no agrado de Deus ou não está no agrado de Deus, e daí para fora. Bem, do comentário dos novíssimos, conforme eu repeti, o Eclesiástico diz que os novíssimos, se nós pensarmos neles seriamente, nós não pecamos. E, no entanto, há autoridades eclesiásticas, às vezes pessoas importantes, às vezes simples padres, às vezes bispos, que afirmam que o inferno não existe. Ora, a existência do inferno, conforme nós vamos ver, é um dogma da Igreja,
E qualquer católico, seja quem for, que negue um dogma da igreja, ele deixa de ser católico. Se for consciente, se for voluntário nisto, ele deixa de ser católico. Arguído, ele deve se arrepender e reconsiderar a sua posição. Senão, ele deixa de ser católico. Mas ainda há algo muito grave. É que se essa pessoa for uma pessoa importante de projeção de autoridade, ela induz um número, quase que eu diria, infinito de pessoas a não se preocuparem mais com o inferno. E não se preocupando com o inferno, elas pecam reiteradamente. E vão acumulando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Agora, o que diz o Catecismo da Igreja Católica, ou a doutrina da Igreja Católica? Eu não vou citar só o Catecismo, mas vou citar também grandes santos. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal vão para o inferno. Isso é um dogma de fé. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, é a mesma coisa que morrer separado dele para sempre, por livre escolha própria. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Catecismo da Igreja Católica, número 1033. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. E que, conforme vamos ver, não é só fogo. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem um homem pode ter a vida e felicidade para que foi criado e que aspira. Catecismo da Igreja Católica 1035. Aqui, para entender um pouquinho melhor, vamos aprofundar. Imagina que uma pessoa nunca, nenhum de nós antes de ser criado, nem tinha condições de imaginar que podia ser criado. Bom, Deus, do nada, ele nos faz existir. Ele faz com que nossos pais concebam e ele cria uma alma para cada concepção. Então, ele nos deu tudo. Ele nos deu tanto a alma quanto o corpo, porque sem a vontade dele, se ele colocar a alma, o corpo não vinga. Bom, aí o que acontece? Quando nós nascemos, existimos, nós fomos feitos não para viver eternamente na Terra, mas para viver eternamente no céu. Tanto é que a passagem por essa vida é muito curta em comparação com a eternidade. Nesse sentido, todos nós temos a condição, somos candidatos a príncipes do céu. E no céu ocuparemos tronos. E lá no céu há uma vida social, conforme nós vamos ver e tudo. Bem, imagine então que para uma criatura criada por Deus, para ele Deus, não existe felicidade maior de amar a Deus e mais ainda de ser amada por Deus. Quando Deus cria um ser, podemos dizer que aquele ser, ele, vamos dizer, ele ganhou um ser, ele existe, passou a existir. Deus ganhou uma criatura, mas a criatura ganhou Deus, porque ela pode dizer, eu tenho um Deus. Né? E nesse sentido, se pode dizer que a criatura lucrou mais do que o próprio Deus sendo criada, porque ela ganhou um Deus e Deus ganhou uma mera criatura. Pois bem, quando nós chegamos,
junto de Deus, se nós pudéssemos estar diante dele, nós sentiríamos uma tal felicidade que nós não conseguiríamos nos manter vivos. Tal o excesso de felicidade que nós teríamos. E aqueles que forem para o céu vão ter. Mas na hora de me aproximar dele, quando eu morro, ele aparece na minha frente, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, e eu tenho aquele impulso que o meu ser tem para Deus, para Ele, para querer me unir a Ele, para querer estar junto dele, ser amado por Ele. E nessa hora ele diz: não, não te conheço. Você não me serviu, você não deu provas de amor, você não deu provas de merecer o prêmio do céu. Portanto, você não se interessou por mim, que sou o seu Deus. Eu até o redimi com a minha paixão, e você não deu importância mínima para isto. Vai agora para o suplício eterno. Bom, na Terra os homens estão muito acostumados, hoje em dia, da vida moderna, a levar as coisas muito superficialmente. E este assunto da salvação da alma não tem nada de superficial, é profundo. O homem deve ser profundo, aliás, em tudo o que ele faz. Por quê? Porque a existência é uma coisa importante, a existência tem um sentido eterno. O homem vai acabar na eternidade celeste ou na eternidade infernal, onde ele vai acabar. Por isso a vida é muito séria. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal... Esse já li, erro. Então, voltar e tirar esta parte. Quem até o último instante da sua vida na terra rejeita o amor e a misericórdia de Deus e morre em pecado mortal, separa-se de Deus para sempre. O inferno aparece, então, como a última consequência do próprio pecado. Quem rejeita a misericórdia do Pai, também no último instante da sua vida, na sua vida. O inferno é o lugar de pena definitiva, sem possibilidade de retorno ou de mitigação do sofrimento. Isso está em São Lucas, não? Mas foi confirmado pelo próprio João Paulo II. Eu digo isto porque hoje nós ouvimos gente do clero negar a existência do inferno. Segundo Atos dos Apóstolos 21:8, os ímpios, os sem Deus, na Sagrada Escritura são os ímpios, terão a sua parte no lago de fogo e de enxofre. Aí serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está lá nos Apóstolos 20:10. Bom, com efeito, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas precipitando-os no inferno, entregou-os a um fosso de trevas. Não temais os que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Ou seja, o vírus chinês, não? Mas olha só, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vou-lo digo, a esse é que deveis temer. O que era a geena? A geena era um local fora de Jerusalém, onde eram lançadas todas as matérias que deviam ser queimadas, lixos e coisas do gênero. Então, tudo que era putrefacto, tudo era lançado lá e queimado. Então, quando se menciona a geena, é uma figura do inferno.
No início do século II, Santo Inácio de Antioquia, do ano 110 mais ou menos, ele afirma: todo aquele que pela sua péssima doutrina corromper a fé de Deus pela qual foi crucificado Jesus Cristo, irá ao fogo inextinguível, ele e aqueles que o escutam. É puxado, é muito puxado. A Igreja, ao longo dos séculos, definiu 2 elementos no suplício eterno do inferno: a pena de dano, suplício da privação, foi a que eu descrevi agora há pouco. A pessoa, ela sente a penitência de Deus, mas Deus recusa. Não, você não. Essa é a pena de dano. E a pena dos sentidos, que é o suplício dos sentidos. A pena de dano é o que constitui propriamente a essência do castigo do inferno e consiste em ver-se privado da visão de Deus, para a qual nós somos criados, para ver por toda a eternidade, e de todos os bens que se seguem dela. Isso está em São Mateus. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Sabe o que é ouvir isso? De Deus? Nossa Senhora! A pena dos sentidos consiste nos tormentos causados externamente pelos meios sensíveis. A Sagrada Escritura fala com frequência do fogo do inferno, aonde são lançados os condenados, e designa o inferno como um lugar onde reinam os gritos e ranger de dentes, imagem de dor e desesperação. Santo Afonso Maria de Ligório afirma. Então o que ele diz? E ainda diz algum insensato: se vou para o inferno, não irei só. Infeliz, quantos mais réprobos haja ali, maiores serão os teus tormentos. Ali, diz São Tomás, a companhia dos outros condenados não alivia, antes aumenta a infelicidade comum. Muito mais sofrerão, sem dúvida, pela fetidez asquerosa, pelos lamentos daquela multidão desesperada e pela estreitez em que se encontrarão amontoados e oprimidos, como ovelhas em tempo de inverno, como uvas prensadas no lagar da ira de Deus. Padecerão do tormento da imobilidade. Tal como cai o condenado no inferno, assim há de permanecer imóvel, sem que lhe seja dado mudar de local, nem mover uma mão ou pé, enquanto Deus seja Deus. Isso está no livro Preparação para a Morte, capítulo 26 de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele fala das penas do inferno. Aliás, livro muitíssimo recomendável. Diz a Sagrada Escritura: quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não trazia o traje nupcial. E disse-lhe, esse é Nosso Senhor que está contando, né? Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? O traje nupcial aqui é o estado de graça, é a pessoa que não está em pecado mortal. Mas ele emudeceu. O rei disse então aos servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é Nosso Senhor Jesus Cristo. Como negar o inferno diante disso, meu Deus do céu? Quanto mal se faz para as almas quando as pessoas negam a elas a existência do inferno. É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então o rei dirá também aos da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito infelizes minimizam as palavras, Muitos infelizes minimizam as palavras de Cristo, porque, segundo eles, a justiça divina deveria ser do tamanho da sua tacanha inteligência, e fazem de Deus um super-homem, ou um Deus à imagem da terra. Esquecem-se que a majestade de Deus
e a sua santidade são infinitas, e que o pecado é o supremo dos males. A todos os infelizes que não querem pensar na justiça divina para poderem continuar a pecar, aplica-se a máxima de Eusébio de Cesareia: infeliz daquele que agora se ri do inferno, porque deverá experimentá-lo pessoalmente antes mesmo de crer nele. O inferno é um lugar de tormentos, diz São Lucas. É o conjunto de todos os males sem mistura de bem algum e sem fim. Ou, como dizia São Pio X, o inferno é o sofrimento eterno que consiste na privação de Deus, nossa felicidade, e no fogo com todos os outros males sem bem algum. Nós vamos encerrar por aqui, mas eu não quero encerrar sem tratar uma coisa, um ponto rápido, é o seguinte. Veja que hoje em dia há quem defenda muito a questão da Mãe Terra. Fala-se que ofender a natureza é um crime gravíssimo, que a Mãe Terra se vinga. Inclusive, houve quem disse que o vírus, o coronavírus, ou como dizem alguns, o comunavírus, é um castigo da Terra por causa da agressão ao meio ambiente. Castigo da Mãe Terra. E até quem cultua ou idolatra a Pachamama, que é a deusa Mãe Terra. Pois bem, essas pessoas não tiram o medo do inferno. Essas pessoas não aceitam as promessas de castigo de Nossa Senhora de Fátima, caso a humanidade não se emendasse. Essas pessoas não acreditam nisso, mas acreditam, querem colocar o temor de se violentar a natureza para justificar, porque a natureza castiga. Temor de Deus eles não colocam, temor da natureza eles colocam. Eu pergunto, quem é mais? Deus ou a natureza? Vamos dizer o seguinte, que um meio ambiente muito deteriorado, etc., pode produzir males físicos, e uma pessoa pode morrer, mas de si ele não condena ninguém ao inferno. O pecado mortal condena ao inferno. Quantos pecados mortais se cometem dia a dia, dia a dia, dia a dia? Nós não fazemos ideia de como Deus está descontente com o mundo atual. Bem, por hoje vamos ficando aqui. A gente vê que esse tema mereceria mais outros capítulos, mas vamos por hora ficar aqui e depois vamos ver se antes do próximo novíssimo, que seria o céu, nós tratamos ainda alguma coisa relacionada com isso. Vai depender um pouco dos comentários que eu receber. Até lá, que Nossa Senhora favoreça a todos. Salve Maria.